sou Bárbara Monteiro e esse é meu primeiro vídeo que eu tô filmando para contar um pouquinho para vocês da minha história, da minha trajetória, de como eu encontrei yoga e, assim, o meu caminho até aqui. Então, eu tenho 31 anos, nasci em Campinas, mas cresci e vivi a minha vida toda aqui em Araraquara. Meus pais são professores de faculdade, então sempre fui estimulada a estudar bastante, sempre fui estimulada a ter esse conhecimento, essa busca pelo conhecimento. E fui fazer faculdade fora, fiquei 10 anos fora fazendo faculdade de veterinária, concluí o curso, estudei, fiz meus estudos e aí encontrei que não estava me encontrando, né? Então descobri que eu não estava me encontrando na medicina veterinária, apesar de ser uma profissão muito linda, eu não me via fazendo aquilo como profissão. Eu amei tudo que eu aprendi, amei tudo que eu estudei, mas não era o meu caminho. Então, foi assim que eu comecei a fazer algumas mudanças na minha vida. Entre elas, comecei a fazer um curso de yoga, comecei a praticar yoga e aí foi tudo se transformando. Então, como que tudo isso começou? Então, minha mãe, há uns 12 anos atrás, já praticava yoga. E como a minha relação com ela era um pouco mais distante, porque eu morava longe na época, eu não tinha muita vontade de praticar, não me atinava do porquê praticar yoga, eu tinha outros interesses, né? Até por causa do curso, que era integral, corrido. E foi em 2018, quando eu voltei para casa, quando eu fui morar com ela novamente, depois de ter terminado todos os meus estudos, que eu resolvi começar a praticar yoga. Então ela me convidou novamente, falei, vamos, por que não, né? Eu sabia que eu precisava de uma mudança, eu só não sabia que mudança que eu precisava. E aí eu falei, tá bom, então vamos praticar yoga. E aí é uma história muito engraçada, que na primeira aula que eu tive de yoga, de uma postura muito simples, de uma mudança de postura de cabeça para cima, cabeça para baixo, eu passei muito mal. Então, a minha pressão caiu, eu não conseguia respirar, eu tive que ficar o resto da aula em uma postura de relaxamento. Minha professora conta isso até hoje para os outros alunos. E foi assim, o meu primeiro contato com yoga. Mas a partir desse primeiro contato, eu falei, tá, tô aqui, por que não continuar, né? Então eu sabia que eu precisava mexer alguma coisa dentro de mim e a yoga foi um desses processos. Então eu comecei praticando com a minha professora, Marcela Zamarioli, depois eu fui praticar com outro professor por causa do horário também, que se tornou muito meu amigo, hoje é muito amigo meu. E assim, no começo o yoga não fazia muito sentido, eu não sabia muito por que eu estava fazendo. E assim, eu me sentia estranha no lugar, eu não era flexível, eu não me sentia super boa nas posturas, eu olhava as outras pessoas fazendo e falava, nossa, eu sou nada perto desse pessoal. Eu não sabia respirar direito, eu ficava muito ansiosa com os processos de meditação, eu não conseguia me entregar totalmente nesses processos. Mas aos poucos eu fui percebendo algumas questões que mexiam comigo. Então eu percebi que meu corpo durante o dia a dia, ele ficava menos desconfortável, ou seja, eu tinha menos dores depois no dia que eu praticava yoga. Então no dia que eu praticava yoga, eu sentia uma melhora assim no desconforto do corpo, um bem-estar, uma vontade de fazer as coisas, né? Uma maior vontade de levantar e resolver as minhas coisas, mas principalmente no dia em que eu tinha praticado, principalmente quando eu praticava de manhã, porque para mim o horário de prática melhor é o de manhã. Tem gente que não, mas o meu era esse. E aí, a partir daí, eu fui gostando cada vez mais, não perdia uma aula, até que em 2019, no meio do ano, eu recebi a proposta de começar a fazer um curso de formação para instrutores, né, pela minha professora. Minha mãe super me incentivou, claro, como sempre fui incentivada a buscar esse conhecimento, né, ainda mais algo que aproximava a gente. E aí eu comecei a estudar sobre yoga, comecei a estudar sobre a filosofia, sobre como ensinar o yoga. E a partir daí, o yoga realmente foi um caminho de transformação, né, que eu falo isso, que o yoga, ele é uma ferramenta de transformação pessoal.
Nessa altura do campeonato, né, lá para julho de 2019, eu já estava atuando na minha profissão antiga, né, eu estava atuando como médica veterinária, mas eu odiava o que eu fazia, assim, eu acordava triste, eu não tinha vontade de trabalhar. A yoga me ajudava, mas não era o suficiente, né, só a prática do dia a dia. Eu não estava feliz com a minha profissão e eu sentia que aquilo não era meu caminho. E quando eu comecei a praticar yoga, quando comecei a praticar no curso de formação, né, quando eu comecei a estudar mais sobre isso, eu comecei a entender alguns processos do yoga que mostram pra gente que é válido ser quem você é válido você seguir o que você sente que você tem que seguir as suas vontades, os seus desejos, né, se entregar para isso. E aí eu fui me entregando aos poucos, tanto que alguns meses depois, em outubro, pedi demissão da minha profissão antiga e nunca mais voltei. E aí, nesse meio tempo, eu continuei no processo de formação de yoga e também descobri um outro caminho que eu me apaixonei, que foi o caminho da arte, que era um sonho antigo, que eu nunca achei que pudesse ser uma profissão, e acabei começando a trabalhar com teatro, circo. E hoje, além de professora de yoga, eu sou professora de circo para crianças e sou artista circense de teatro. E aí, o mais legal é isso, que os caminhos eles se cruzam, né? Eu sou professora de yoga, trabalho com corpo, trabalho com adultos de yoga e uso muito do meu conhecimento de yoga para o circo, do meu conhecimento do circo também para o yoga, e tudo isso se cruza. Então, foi assim que eu fui caminhando com a yoga. Quando eu terminei meu curso de formação, eu já emendei nesse curso de Vinyasa, e quando eu comecei o curso de Vinyasa, eu já tinha começado a dar as minhas aulas para os meus alunos, que começou lá em 2020 de forma online, durante a pandemia, porque eu precisava de uma renda, eu tinha essa oportunidade, eu tinha acabado de concluir um curso técnico em teatro que foi uma questão complicada, porque foi online, mas me ajudou muito nesse processo do online. E aí eu comecei a dar aula online para os meus alunos, e agora nesse começo desse ano eu consegui começar no espaço a dar aula presencial para os meus alunos também, né? Então eu já tive vários alunos, mais de 20 alunos, cada um com as suas histórias, cada um com os seus processos, muita história para contar, com uma variedade enorme de idades. Então eu tenho aluno desde os 20 até os 70, né? E isso é muito legal, porque eu pude passar um pouco dos meus conhecimentos, passar um pouco das minhas transformações e passar também a acompanhar a transformação deles, né? Poder participar disso, né? Poder observar isso. Então, eu me sinto muito grata por poder participar do processo de transformação deles, por observar o quanto o yoga ele pode ser prazeroso, o quanto o yoga pode ser transformador na vida das pessoas de várias formas, não só na profissão como o meu, por exemplo, né? Tem gente que se transforma em ver que arranjou um momento para si, tem gente que se transforma a perceber que o corpo está mudando e assim por diante. Cada um se identifica de uma forma, não necessariamente para a profissão, né? Não estou aqui para explicar para vocês que o yoga é o melhor caminho para você ter como profissão. Ninguém aqui vai precisar ser professor de yoga, mas que o yoga é um ótimo caminho para se descobrir, para se ouvir, para se olhar e também se aceitar, se acolher, né? Que é isso um pouco do que a gente fala dentro do yoga. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais informações, vocês logo terão outros vídeos para vocês acompanharem um pouquinho desse processo. Até mais! Você vê?